Muito boa noite, quinta-feira, 11 horas. Estamos dando início ao nosso estudo do Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar é uma prática muito simples proposta pelo Mestre Jesus quando ele esteve conosco aqui na Terra. Ele estava na casa de Pedro e lá as pessoas terminaram de almoçar, de comer, começaram a falar um mal dos outros. E aí o Cristo pediu que pegasse a Torá, leu um trecho da Torá e as pessoas começaram a estudar. A doutrina espírita resgata essa prática e ela sugere que a gente, uma vez por semana, num horário determinado, faça pelo menos meia hora de estudo, trazendo Jesus para a nossa casa. A gente usa um livro de página, eu uso o livro Pão Nosso. A gente usa o Evangelho segundo o Espiritismo, você pode usar a Bíblia, a Torá ou qualquer outra página, e a gente deixa um copo de água, pedindo para fluidificar essa água durante o estudo do Evangelho. A gente lê a página, faz uma prece, lê o Evangelho, reflete sobre o assunto, faz uma vibração, faz uma prece de encerramento, acabou o culto no lar. É muito simples assim. Na noite de hoje, nós vamos ler a página Boa Vontade. Vede prudentemente como andais. Vede prudentemente como andais. Isso foi registrado por Paulo aos Efésios, no capítulo 5, no item 15. Boa vontade descobre trabalho. Trabalho opera a renovação. Renovação encontra o bem. O bem revela o espírito de serviço. O espírito de serviço alcança a compreensão. A compreensão ganha a humildade. A humildade conquista o amor. O amor gera a renúncia. A renúncia atinge a luz. A luz realiza o aprimoramento próprio. O aprimoramento próprio santifica o homem. O homem, santificado, converte o mundo para Deus. Caminhando prudentemente, pela simples boa vontade, a criatura alcançará o divino reino da luz. Senhor Deus, amigo e companheiro Jesus, todos os trabalhadores do bem, nosso espírito guardião, amigos que retornaram à espiritualidade, amigos que estão na espiritualidade e nós não recordamos deles. Gratidão pelo teu amor para conosco. Gratidão por tudo que tem feito por nós, por todo o bem que tem trazido à nossa vida. Mestre Jesus, santifica todos os meus antepassados, meu pai e minha mãe, meus irmãos Fábio e Flávio, minha irmã Flávia, que retornou antecipadamente ao mundo visível, a todas aquelas pessoas que agora passam pela minha mente, e todos aqueles que fazem parte de nossa vida, seja em qual condição for. Envolve-os na tua luz, envolve-os no teu amor. Que toda luz e todo amor guie os nossos passos hoje, agora e para todo sempre. É interessante a página de abertura porque cada encadeamento vai dando um passo na melhora da pessoa. E tudo começa com a simples boa vontade. Quando você tem boa vontade, você realiza todos os feitos, porque primeiro você não vai enxergar os obstáculos que vão surgir, e sempre vão surgir obstáculos. Mas você, de boa vontade, vai encontrar pessoas que vão te auxiliar a realizar tudo aquilo que precisa ser realizado. Então, a boa vontade descobre o trabalho. Emmanuel é gênio, cara. Emmanuel é gênio. A boa vontade descobre o trabalho. Quem tiver boa vontade vai descobrir o que fazer. O trabalho opera a renovação. Se você está em depressão, triste, endividado, com problema, seja lá o que for, o trabalho opera a renovação. Você se renovou?
você vai encontrar o bem. Com certeza absoluta, uma pessoa renovada, ela vai encontrar o bem. O bem revela o espírito de serviço. Ou seja, quando você está de bem com todas as situações, você quer ajudar o seu próximo, você encontra o trabalho do bem. O bem revela o espírito de serviço. O espírito de serviço alcança a compreensão, porque você vai olhar para o próximo, vai falar, ele só consegue chegar até ali e tá bom, tá bem assim. A compreensão ganha a humildade, porque se você consegue compreender o próximo, você se coloca no lugar dele, você tem empatia por ele. Então você é uma pessoa humilde no seu proceder. A humildade conquista o amor, que é o fator predominante da vida na Terra. Todos estamos aqui para conquistar o amor. O amor gera renúncia, né? Quantas mães deixam de comer para o filho comer? É uma renúncia. O amor gera renúncia. A renúncia atinge a luz. A luz realiza o aprimoramento próprio. O aprimoramento santifica o homem. O homem santificado converte o mundo para Deus. Emmanuel é muito bom. Gratidão, Emmanuel. Gratidão, Chico, pelas noites sem dormir, pelas noites invencíveis de trabalho no bem. Gratidão, gratidão e gratidão. No Evangelho, nós estamos no capítulo 7, bem-aventurado os que têm puro coração. E aí, a gente vai ler o item 8, que é verdadeira pureza, mãos não lavadas. E é um texto bem grande, porque ele começa com os trechos do Evangelho, ele traz Mateus, ele traz Lucas, para poder esclarecer o entendimento que ele vai trazer a seguir como informação para nós. Então ele coloca assim: então os escribas e os fariseus que tinham vindo a Jerusalém aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: por que violam os teus discípulos a tradição do antigo, já que não lavam as mãos quando fazem suas refeições? A Bíblia tem os ensinamentos morais, mas também tinha os ensinamentos enraizados na população da época do Cristo. Então os fariseus foram lá perguntar para Jesus: vem cá, está escrito no mandamento de que tem que lavar a mão para comer, por que o teu discípulo não faz isso? Jesus lhe respondeu: porque viola vós, outros, o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição. Porque Deus pôs em mandamento: honrai o vosso pai e a vossa mãe. E este outro: seja punido de morte aquele que disser a seu pai ou a sua mãe palavra ultrajante. E vós outros, no entanto, dizeis: aquele que haja dito a seu pai ou a sua mãe, toda oferenda que faço a Deus vos é proveitosa. Satisfaz a lei, ainda que depois não honre nem assista ao seu pai ou à sua mãe. Tornam assim inútil o mandamento de Deus pela vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou de vós Isaías, quando disse: esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. É em vão que me honram, ensinando máximas e ordenações humanas. Depois, tendo chamado o povo, disse: escutai e compreendei bem isso. Não é o que entra na boca que macula o homem, é o que sai da boca do homem é que o macula. O que sai da boca procede do coração e é o que torna impuro o homem, porque é do coração que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, os
latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Essas são as coisas que tornam impuro o homem. Mas comer sem haver lavado a mão não é o que torna impuro. Então os caras foram lá falar com Jesus, vem cá, por que teu povo não segue a lei, que eles comem sem lavar a mão? Jesus deu logo um tapão neles, falou, e vocês que não honram pai e mãe? Mas está na lei, e vocês dizem que querem cobrar o que dos outros? E aí continuou Mateus, então aproximou-se dele, disseram-lhe seus discípulos, sabeis que ouvindo o que acabas de dizer, os fariseus se escandalizarão. Ele, porém, respondeu, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz outro, ambos caem no fosso. E aí Lucas registrou também alguma coisa nesse sentido, um pouco menos de texto. Enquanto ele falava, um fariseu lhe pediu que fosse jantar em sua companhia. Jesus foi e sentou-se à mesa. O fariseu começou então a dizer consigo mesmo, por que ele não lavou as mãos antes de jantar? Disse-lhe, porém, o Senhor, vós outros, fariseu, tendes grande cuidado em limpar o exterior do corpo e do prato. Entretanto, o interior dos vossos corações está cheio de rapina e de iniquidade. Insensato que sois! Aquele que fez o exterior não é o que faz também o interior? Isso foi registrado por Lucas no capítulo 11, no versículo 37 a 40. E aí vem a explicação de Kardec. Os judeus haviam desprezado os verdadeiros mandamentos de Deus para se apegarem à prática dos regulamentos estabelecidos pelos homens e da rígida observância desses regulamentos, faziam caso de consciência. O fundo, mais simples, acabará por desaparecer debaixo da complicação da forma. Como era mais fácil observar atos exteriores do que se reformar moralmente, lavar as mãos do que limpar o coração, os homens iludiram-se a si próprio, julgando-se quites para com Deus, por se conformarem com aquelas práticas, mantendo-se tais quais eram. Já que lhes havia ensinado que Deus não exigia mais do que isso. Esta a razão de haver dito o profeta. É em vão que esse povo me honra com os lábios, ensinando máximas e ordenações humanas. Assim também aconteceu com a doutrina moral do Cristo, que acabou sendo relegada a segundo plano, o que tem levado muitos cristãos, a exemplo dos antigos judeus, a considerarem mais garantida a salvação por meio de práticas exteriores do que pela moral. É a essa adição feita pelos homens à lei de Deus que Jesus faz alusão quando diz: toda árvore que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. O objetivo da religião é conduzir o homem a Deus. Ora, o homem só chegará a Deus quando se tornar perfeito. Logo, toda religião que não tornar melhor o homem não alcança o seu objetivo. Toda aquela em que o homem julgue apoiar-se para fazer o mal, ou é falsa, ou está falseada em seu princípio. Tal é o resultado de toda religião em que a forma supera o fundo. A crença na eficácia dos sinais exteriores é nula, se não impede que se cometam assassínios, adultérios, expoliações, que se levantem calúnias, que se causem danos ao próximo, seja no que for, semelhantes religiões fazem supersticiosos
hipócritas e fanáticos. Nunca, porém, homens de bem. Não basta, pois, ter a aparência da pureza. É preciso, acima de tudo, ter a pureza do coração. É interessante esse ensinamento do Cristo, registrado nesse trecho do Evangelho, porque é muito fácil para nós acusarmos e julgarmos o nosso próximo. É muito fácil a gente olhar para o nosso vizinho e dizer para ele: nossa, fulano é errado, fulano é assim, fulano é assado. E olha que eu nem estou falando de religião, hein? Estou falando de comportamentos, ações e pensamentos. Que isso independe de sua crença religiosa. E aí, nós, ao julgarmos o nosso próximo, estamos indo contra as leis de Deus, quando ele fala: amai ao teu próximo como a ti mesmo, e fazei com ele o que gostaria que fosse feito contigo. Vamos imaginar uma situação hipotética onde você tem uma fobia de borboleta, seja lá o que for. E aí a pessoa toma conhecimento dessa sua fobia e pensa: frescura danada, né? Fobia de borboleta. E aí ela vai intencionalmente e te traz uma borboleta de presente. Isso faz com que acione em você aquela fobia. Se essa pessoa fosse uma pessoa em Cristo realmente, ela cuidaria para que você não se aproximasse ou para que nenhuma borboleta se aproximasse de você. E jamais ela iria julgar o seu comportamento, a sua atitude, o seu pensamento, a sua forma de ver e pensar, porque ela ia se colocar no seu lugar e dizer de si para consigo: o que será que acontece com aquele meu irmão em humanidade para que ele tenha esse comportamento tão diferente de todas as outras pessoas? Acho que vou rezar por ele, para que ele possa sair dessa condição que ele se encontra. Mas, na verdade, o que nós fazemos é julgar a pessoa e colocar ela num lugar de destaque de forma inferior. E quando nós dividimos essa nossa opinião com outras pessoas ainda, fazemos com que aquele mal seja ampliado. Por exemplo, uma pessoa chega para nós e fala assim: nossa, você já reparou como fulano é feio? Ou como está mal vestido? Ou como o cabelo está bagunçado? Ou como ela age assim ou assado? Se a gente pega aquele comentário, acata ele e, pior, leva para uma outra pessoa: rapaz, você viu fulano de tal comentou comigo que ciclano está com cabelo assim tão feio. A gente está espalhando o mal. É uma coisa simples, mas é o mal. E a doutrina espírita fala para nós que o mal não é grande. O que acontece é a ausência do bem. Quando os sacerdotes lá foram pressionar Jesus: como é que é isso aí? Vocês não lavam a mão não para comer? Está na lei, está na lei. Eles estão focados em cumprir o seu papel perante Deus, obedecendo aquilo que é mais fácil, lavar a mão. Mas e deixar de falar do próximo? Isso também não está dentro dos preceitos do Cristo? E aí, eles pararam para observar esse fato? Então, é interessante como na vida do dia a dia, tem algumas pessoas que falam assim: nossa, quando eu tiver dinheiro, eu vou montar uma instituição, vou montar uma creche, vou montar um asilo, eu vou ajudar meus familiares. Pensando no grande.
mas quando ele sai da casa dele de manhã cedo e passa pelo vizinho no hall do elevador do andar onde mora, ele não dá bom dia. Ele não pergunta se aquela pessoa está bem. Se acontece alguma coisa do elevador demorar, ele começa a reclamar: nossa, o elevador está demorando, nossa, hoje está chovendo, hoje está calor, ou está sol, ou está de noite, ou estou atrasado. Mas ele não teve a capacidade, a pachorra de olhar no olho daquela outra pessoa e dizer para ela: cara, que tu tem um dia bem maravilhoso, bem legal, bem especial, muito bom mesmo. Por quê? Porque nós somos doutrinados desde a infância a sermos egoístas, a sermos nós em primeiro lugar, a escolhermos atitudes egoístas. Não tem outra palavra, estou tentando achar outra palavra, mas não tem outra palavra. Quando a criança, na tenridade, ela começa a demonstrar sinais de egoísmo, os adultos acham engraçadinho. Nossa, olha como é que ela é bonitinha. Ela não quis dar o doce pro coleguinha. Ou então, como se fazia na minha época de infância, né, o infeliz lambia o doce todo para que o outro não pedisse um pedaço do doce. E aí os adultos: nossa, você vê como ele é esperto? Lambeu o doce todo para não dar para os coleguinhas. Reforçando aquela atitude egoísta, aquela atitude individualista, aquela atitude que coloca o eu em primeiro lugar. E o Evangelho do Cristo só fala uma coisa para nós: se coloque no lugar do outro. Porque a partir do momento que você fizer um esforço de se colocar no lugar da outra pessoa, você vai começar a calar mais e a ouvir mais ainda, a falar menos e ouvir mais. Porque você vai querer entender o que passa naquela alma antes de você fazer um juízo de valor, antes de você fazer um julgamento, antes de você fazer uma declaração de qualquer natureza que seja. E o pior, que quando nós estamos falando dessa maneira, não quer dizer que eu seja correto em todas as minhas atitudes, não. Muito pelo contrário. Eu me policio e me vejo cometendo erros incessantemente. Por isso a minha prece para Jesus é de agradecimento. Porque Ele não me abandonou. Ele não desistiu de mim. Ele não virou as costas. E no momento que eu mais precisei, Ele me carregou no colo. Como é o poema das pegadas de areia. Pegadas na areia, né? Quem não conhece esse poema deve pesquisar na internet, porque ele é muito interessante e traz uma reflexão muito grande. A gente, nos momentos mais difíceis, acha que estamos sozinhos. Por mais duro que seja, a gente pensa que está sozinho. Só que, na verdade, é o momento que a gente mais está sendo amparado por Deus. Então, como o culto no Evangelho no Lar não pode passar de meia hora, a sugestão, que não passe de meia hora, o despertadorzinho aqui já me disse que tem 25 minutos. A gente agora vai fazer um processo de vibração e depois desse processo de vibração a gente faz a prece de encerramento e bebe a nossa água. É interessante porque eu fazia o processo de vibração apenas para o pessoal da Covid, né? Que a gente está passando essa pandemia. E aí uma pessoa muito especial me chamou a atenção e falou assim: e o resto do planeta não precisa de vibração? Por que não fazer para todo o planeta Terra e deixar que a vibração chegue àqueles a quem precisa? E aí eu refleti naquilo e falei: verdade, vou passar a fazer assim.
Então eu convido a todos os presentes, encarnados e desencarnados, a todos que estão conosco na internet, a fechar os nossos olhos e visualizar na nossa frente uma chama na cor violeta. Em homenagem a Saint-Germain, tenho feito as últimas vibrações pensado na chama violeta da transmutação. Então, visualizando essa chama violeta na nossa frente, nós vamos encher o pulmão de ar, segurar o ar um pouco dentro do nosso pulmão e soltar o ar novamente. E à medida que nós enchemos o nosso pulmão de ar, nós trazemos essa chama violeta para purificar as nossas células, o nosso organismo, o nosso pulmão, rim, fígado, coração, intestino grosso, intestino fino, todo o sistema nervoso central, o sangue que circula pelo nosso corpo. E ele vem transmutando todas as doenças, todos os processos, todas as mazelas, as más ideias, as tristezas, as dores, os sofrimentos, as violações, as brutalidades, toda a ignorância que vivemos até hoje. E à medida que nós colocamos o ar para fora, ele inflama essa chama violeta e ela se torna cada vez maior. À medida que inspiramos e expiramos, ela vai ganhando tamanho, fortalecendo, expandindo-se. Agora ela já ocupa toda a nossa residência. Em cada canto de nossa casa, ela transmuta todas as energias negativas, miasmas, formas pensamentos. E a gente vai respirando e ela vai crescendo. Agora ela já toma todo o prédio onde residimos. Todos os moradores são envoltos na chama violeta. Todas as mazelas, dores, tristezas e sofrimentos são transmutados. E à medida que respiramos, ela cresce um pouco mais e já toma todo o Brasil. Olhamos o mapa no globo e vemos o Brasil todo envolto à chama violeta e todos os corações nesta terra são envolvidos por esta luz, por essa energia, por essa paz. E ela vai transmutando todas as dores, tristezas, sofrimentos, mazelas, violações. E as pessoas vão ficando mais calmas, mais serenas. E agora nós vemos todo o globo terrestre envolto na chama violeta. Todo o planeta Terra agora é violeta. E a chama violeta queima nos 7 planos da vida. Todos os miasmas, todas as dores, todas as doenças, todos os sofrimentos, trazendo abundância, paz, prosperidade para todas as criaturas da Terra. Percebemos agora a figura de Saint-Germain do lado de fora do planeta Terra, emanando de seu próprio coração uma chama violeta, fortalecendo a chama violeta que consome o planeta Terra. Respiramos mais um pouco, seguramos o ar dentro de nós e ao exalarmos o oxigênio, vemos se aproximar a figura do Cristo. De seu coração de amor sai uma luz branca tão forte que não conseguimos nem visualizá-la, de tão forte que é essa luz. E ela se junta ao coração de Saint-Germain e amplifica extraordinariamente a chama violeta por ele emitida, envolvendo todas as criaturas do planeta Terra e queimando todas as tristezas, males, dores e sofrimentos, deixando apenas a felicidade, a paz, a abundância e a harmonia para todo e todos os corações. Que assim seja. Amigo e companheiro Jesus, imbuídos por esse sentimento de transmutação, te agradecemos, Senhor, pela tua presença aqui conosco no estudo do Evangelho do Lar.
Que possamos, Senhor, ser útil na senda do bem. Que possamos, Senhor, ser útil nessa atual existência. Que possamos nos transformar em luz, em amor. Que possamos ser pessoas melhores sobre todos os aspectos de nossa vida. Que possamos amar e ser amado. Que possamos respeitar o nosso próximo exatamente como ele é. Que possamos viver na luz, no amor e na abundância. Gratidão por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado, Senhor. Ficai conosco hoje, agora e para todo sempre. Que assim seja. E aí nós tomamos a nossa água. E damos por encerrado o nosso Evangelho no Lar, agradecendo a sua participação e desejando a você uma semana de paz, abundância, felicidade, saúde e realização. E convidando para na próxima quinta-feira, às 11 horas da noite, estar conosco de novo no estudo do Evangelho no Lar.